mas você ainda assim dá uma falha com seu filho. E é nessa falha, porque assim, para criança, um trauma para a criança, o que é um trauma, né? Bateu ali, vamos supor, uma batida que ficou roxo, né? E ali acabou levando uma dor tão forte que te trouxe uma sensação emocional. Então, você tem pavor de determinado canto, determinado lugar, assim, bem banal aí esse exemplo meu. Mas é um trauma. Para nós, achamos que é um trauma para aquela criança, ela tem que ser chicoteada pelo pai. Mas é como eu estava conversando com o Rodrigo esses dias. Um trauma, para a criança, ele pode ser tão simples que o pai não tem noção que aquilo é um trauma por causa da observação. Então, exemplo, se tem uma sala, estamos aqui todos assistindo um filme, dando risada, sorrindo, aí uma pessoa vai lá. Inclusive, um adulto também pode acontecer. Vai lá, vou na cozinha, vou buscar alguma coisa. Quando retorna para aquela sala, tá todo mundo rindo e não olhou para aquela criança. Aquela criança que não tem uma expressão de colocar para fora, o que está acontecendo aqui? Ela vai achar que é com ela vai sentar quietinha, vai servir o que ela foi buscar, mas ela se sentiu com um sentimento de rejeição, com um sentimento de exclusão. Então, assim, é um exemplo que são pequenas coisas, nas coisas corriqueiras, que acontecem os traumas para as crianças. Nós, como os pais, achamos que tem que ser algo muito surreal, muito fora da casinha. Mas para a criança, o ato de você falar: puxa, você não fez isso, você quebrou o copo. De novo, isso cria um bloqueio e cria um trauma, porque ali, quando ela vai crescendo, ela vai achar que tudo que ela deixa cair, que tudo que ela faz é porque ela é incapaz de conseguir segurar. Quando ela vira um adulto, não é que eu vou quebrar um copo aqui como adulto e eu vou sentir a mesma sensação. Eu preciso quebrar um copo para sentir a mesma sensação. São coisas na nossa jornada de vida que vai acontecer, que vai despertar aquele sentimento de quando você era criança e derrubou aquele copo. É o sentimento que é similar. Não é a situação, eu preciso quebrar um outro copo. Então, assim, são pequenas coisas que acontecem, principalmente na primeira infância, que reverbera para uma vida inteira e que a gente tem que passar o resto da vida a curar. E algo também, só para concretizar aqui o que eu quero falar, é que nós, como os pais, a gente tem que curar na gente a nossa dor para a gente poder curar do nosso filho. Quando a gente se incomoda com o nosso filho, não é exatamente o nosso filho. Como disse o Pablo, ela é uma pessoa independente. Foi você, né, Elisa? É uma pessoa independente da gente. Mas aquilo que ela faz incomoda é porque incomoda a gente. Então a gente precisa curar na gente. Pergunta às convidadas terapeutas. Existe alguma forma de eu, como adulto, sozinho identificar algum trauma da minha criança interior? Sim. Eu costumo falar que as emoções da criança interior, você traz para a fase adulta. Por exemplo, uma rejeição que você teve de um pai não ausente, uma mãe, ou até mesmo na escola, quando era pequeno, que você teve uma rejeição dos amigos, você vai ser aquela pessoa adulta que vai se sentir mais carente, vai buscar uns relacionamentos e vai se sentir de uma forma rejeitada até você cuidar dessa criança. Então, quando você tem esse tipo de emoção adulta, normalmente vem da sua infância. Você diz, no caso, então, se eu tenho algum comportamento que seja diferente, eu tenho que voltar, tentar refletir se existe algum gatilho na minha infância que me remeta à minha atitude do presente, é isso? Na maioria das emoções é alguma emoção que não foi tratada quando criança. Eu tenho aqui algumas coisas que eu deixei anotadas, inclusive as pessoas de casa que quiser anotar se der tempo, para você perceber se sua criança está ferida. Na maioria das vezes, todos nós temos em algum nível criança ferida. Porque mesmo aqueles pais que foram super protetores, eles também... a criança, os filhos também de alguma forma têm um trauma, porque aqueles pais que são super protetores não deixam as crianças fazer nada, logo vem o sentimento de incapacidade, então também tem.
Aí você tá aí do outro lado e fala, eu tive uma vida normal. Sim, tem pessoas que falam, olha, mas não aconteceu nada comigo. Porque, assim, é uma memória muito antiga, então ela não vai estar viva. A gente não tem nem autorização para ter esse tipo de memórias, né? Justamente para não causar tanta dor, imagine, né? A nossa mente ia ficar louca. Como assim não tem autorização? É porque, assim, a gente vive aqui num mundo de seres humanos, mas existem outras dimensões, existem a regência maior, né? Essa regência você pode dar o nome de Deus, você pode dar o nome de vários nomes. Existe uma inteligência acima da gente, né? E é essa inteligência que tem, como se diz, as leis, assim como tem a lei da gravidade, você não arrisca duvidar da lei da gravidade, você arrisca, você não vê ela, né? Então, essa regência, essas dimensões, no qual eu falei agora, a gente não vê, mas todo mundo de alguma forma sente. Ou dentro de uma religião, ou fora de uma religião, ou no aspecto energético, ou no aspecto, enfim, né? Então, é isso, Pablo. Existem, assim, algumas técnicas que normalmente psicólogos, terapeutas acabam utilizando, fazendo algumas perguntas e você sentindo algumas emoções da sua infância. Mas você chegar lá e buscar aquilo lá, falar, opa, foi isso. Você normalmente, os gatilhos são uma emoção que você tem hoje e automaticamente alguma emoção que você sentiu lá atrás, que não foi bem resolvido. Mas então, é muito mais ou difícil menos saber isso. qual é a emoção, né? É o que eu ia ticar os pontos agora. É porque eu falo uma coisa, eu já quero voltar um pouquinho pra... É meu perfil fazer isso. Para você perceber as reações exageradas, medo de mudança, medo de ser quem você é, sensação de incapacidade, sensação de ser incompreendido. É aquele que a gente fala que se enquadra muito, que em algum nível todos nós temos, em algum ponto, que é a vítima. Né? A sensação de ser incompreendido é quando você se faz de vítima, né? Você sempre quer colocar uma pessoa para assumir a responsabilidade de tal coisa. Todos nós já sentimos algumas dessas? Sim. Se você já sentiu, então vale a pena você observar, anotar. Eu reagi. Já houve momentos, Pablo, que você teve uma reação e mesmo que você não verbalizou ela para a pessoa, mas você pensou, puta que merda, por que eu fiz isso? Então... Isso faz parte da sua criança ferida. As nossas reações, elas estão totalmente ligadas com as nossas emoções. Entende? E as nossas emoções, estão totalmente ligadas com a nossa criança interior. Porque as nossas emoções mais fortes, elas são fortalecidas na nossa primeira infância. Entendeu? E depois a gente acarreta outras emoções, a gente adquire outras emoções da adolescência, depois na fase adulta. Mas a esponja de observação, de sentimento, de criar a emoção é na primeira infância. É onde nasce o nosso ego, inclusive. Eu vou trazer uma experiência que aconteceu comigo. Quando eu fui entender um pouquinho sobre a minha criança, a necessidade de estar provando para todo mundo que eu era fodástica, que eu era. E eu trouxe muito isso da minha infância. Porque o meu pai morria de vergonha de pedir presentes. Eu achava, nossa, meu pai tem que trabalhar muito, coitado, como que eu vou pedir um presente para ele? E isso me trouxe, na fase adulta, de tentar provar que eu conseguia tudo e que eu não precisava de ninguém. Então, foi aonde eu encontrei esse sentimento que estava guardado lá atrás e eu nem sabia que existia, de tentar provar para as pessoas que eu conseguia tudo, que eu não precisava de ninguém. E aí, né, nasce, como a Rô falou, o ego, o orgulho. Então, todas essas emoções você traz da sua infância. Eu tenho uma pergunta, uma antes de tu dúvida. perguntar, Mas peraí. difícil, Não, viu, peraí, Pablo? peraí. É difícil de você conseguir. Você pode ter ajuda de alguns terapeutas, você pode sentar. Tem um negocinho lá no Insta que é com um cérebro e a moça com um copo de taça. É como se você estivesse trocando ideia a respeito dos seus problemas. Aham. Entendeu? Então é bem isso mesmo. Você ir na dor,
dar uma caçadinha lá e tentar trazer para você, mas nem tudo vai vir. Eu trouxe umas perguntas e uma técnica, se sobrar um tempinho eu posso fazer, que ajuda aí você encontrar e entender um pouquinho da sua criança.